Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fico muito feliz de ter você aqui em mais um vídeo. Quero dizer que nós estamos no meio de uma série aqui no canal, onde eu estou tratando de 6 pontos baseados ali no livro de Romanos, capítulo 10. Primeiro, a gente falou sobre invocar a Deus. O segundo ponto foi crer para invocar, porque a palavra diz, como invocarão aquele que não creram? O terceiro ponto, nós falamos sobre a necessidade de ouvir para crer, porque a palavra de Deus diz, como crerão naquele que não ouviram. E o quarto ponto, nós falamos sobre a importância da pregação, porque a palavra de Deus também diz, como ouvirão se não há quem pregue? O quinto ponto será falado sobre a necessidade do envio. E o sexto, como um bônus, a gente vai falar sobre a beleza da pregação, a formosura da pregação, porque a palavra de Deus diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, assim que Deus nos permitir, eu vou trazer a continuação, o quinto ponto, que vai falar sobre a necessidade do envio, porque a palavra de Deus diz, como pregarão se não forem enviados. Mas nesse vídeo, eu quero trazer apenas uma palavra devocional ao seu coração. Quero que você feche seus olhos e a gente vai orar e pedir com que a presença de Deus venha se manifestar nessa manhã na nossa vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais um vídeo aqui do canal. Meu Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Que seja, meu Deus, alimento para esse que assiste, para esse que acompanha. Que a gente possa, Senhor, diariamente estar trazendo essa palavra. Meu Deus, tira todo o impedimento. Meu Pai, quebra todas as barreiras. Meu Deus, para que a gente possa fazer com que a Tua vontade se cumpra, meu Deus. E que através desse canal, através dessa ferramenta que o Senhor nos concedeu, a gente possa alcançar muitas almas, muitas vidas, muitos necessitados e levar da Tua palavra para que eles possam ser alimentados pelo Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Vai visitando a cada um que está com o nome no grupo para oração, a cada pessoa que já recebeu visita, a cada um que ainda vai receber, que eu possa agora, meu Pai, nesse momento, pelo Teu Espírito, e visitar a casa, o lar, visitar a família dessas pessoas, mudar a situação delas, que a Tua presença chegue à casa delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Lamentações, no capítulo 1. Amém. Livro de Lamentações, capítulo 1. E nós vamos ler aqui no versículo 22, já passando para o segundo. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Agora no capítulo 2. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual o inimigo firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel.
devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor em Sião. Pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os ferrolhos. E o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor e os seus profetas. Sentados em terra se acham, silenciosos, os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até ao chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalece como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços da sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. Aqui eu queria tratar com vocês sobre algo muito interessante da parte do Senhor, como a gente leu do final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 até aqui no versículo 15. A gente leu, eu li todos esses versículos para que você pudesse ter dimensão da terrível calamidade que veio sobre o povo de Israel e de Jerusalém. Aquela cidade que era formosa, ela foi destruída. Uma cidade que era alegre, que tinha cânticos, que outrora adorava o Senhor, que outrora o Senhor escolheu ali para colocar o seu templo. E ali, muitas vezes a presença do Senhor se manifestou naquele lugar. As pessoas iam até lá para adorar o Senhor de todas as outras tribos. E agora ela estava devastada. Como o profeta falou aqui, não sobrou nada. Até o templo foi derrubado. Tudo destruído. As pessoas choravam pelas ruas, assentadas no pó. As crianças pediam comida para sua mãe e não tinham. A cidade estava devastada, destruída de toda a calamidade. Mas aqui o profeta ele vai falar algo que nós precisamos entender e trazer isso para a nossa própria vida. Ele diz no versículo 14: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Então ele está falando, os teus profetas, eles te anunciaram visões falsas. Eles não anunciaram a tua maldade.
essa cidade, ela viveu por muito tempo no engano. Há muita apostasia havia, o povo queria adorar não somente a Deus, mas a outros deuses. Então eles passaram até mesmo a introduzir esses outros deuses no templo de Deus, onde Deus tinha elegido ali para colocar o seu nome, onde a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Então esse povo passou a adorar a outros deuses também. Muito influenciado pelos reis, que quando subiam ao trono faziam com que o povo adorasse outros deuses. Então ali virou um grande lugar onde você encontrava Deus, altar do Senhor, e altares de outros deuses, deuses falsos. E o povo estava vivendo dessa maneira. E os profetas, que deviam ser usados por Deus, que deviam se deixar ser usados por Deus para falar a verdade para o povo, eles eram falsos profetas. Eles não falavam a verdade, eles não mencionavam ao povo, não faziam o povo enxergar a sua maldade. Pelo contrário, eles falavam coisas falsas, coisas falaciosas, para o povo achar que estava tudo bem. Sabe, muitas vezes isso acontece nos nossos dias, quando a gente vai visitar uma casa. Eu falo porque a gente está nesse grupo de visita. Muitas vezes, no nosso coração, há um receio quando a gente vai levar a palavra. Às vezes Deus quer dar uma palavra mais dura. E Deus é que sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe da necessidade de cada um. Só que eu percebo que muitas vezes, na maioria de nós, há um receio de falar aquilo que Deus está mandando falar. E aí a gente acaba querendo amenizar aquela situação e falar algo mais tênue, mais para talvez não criar uma situação chata, para que talvez a pessoa não se sinta incomodada. O problema é que se a gente agir dessa forma, a calamidade vai vir sobre a vida dessa pessoa. Porque quando Deus manda falar algo, é justamente para alertar aquela pessoa, para que a calamidade não venha, para que a destruição não venha, para que o mal não sobrevenha sobre a vida dela. Então Deus, ele manda para alertar. Quando a gente não faz e a gente quer falar outra coisa, para talvez amenizar um pouco, fazer com que a pessoa ache que está tudo bem, a gente acaba levando a pessoa a achar que está tudo bem e não fala a verdade. Às vezes não é nem por maldade, é porque realmente tem situações que você chega numa casa e você pensa, poxa, se eu falar isso, vai... Não, mas Deus, ele manda falar. Tem coisas que Deus manda falar. E às vezes quando a gente não fala aquilo que Deus mandou, a gente leva aquela pessoa a achar que está tudo bem. E quando ela acha que está tudo bem, ela permanece na mesma situação e no mesmo erro, e até mesmo pior, vai piorando. Até que chega um momento em que vem sobre ela tamanha calamidade. E aqui o profeta Jeremias, que escreveu o livro, ele fala que os profetas são um dos grandes culpados por aquela calamidade. Vamos ler de novo, versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões e sentenças falsas que te levaram ao cativeiro. Então, às vezes, a gente está ali, Deus faz a gente enxergar algo que ele quer tratar com aquela pessoa, e a gente precisa falar, a gente precisa anunciar. Porque se a gente não anuncia, como fala aqui na palavra, a sorte daquela pessoa, né, a vida daquela pessoa, ela pode ir de mal a pior. E ela pode ser levada, como fala aqui, ao cativeiro. Que a gente não tenha esse receio, mas que o Senhor, ele possa usar ousadamente
a nossa boca, o nosso coração. Por isso que quando nós fazemos uma oração, a gente sempre ora: Senhor, Espírito Santo, usa-nos ousadamente para que a gente fale a verdade. Para que a gente não fale por nossos próprios sentimentos, mas para que a gente fale somente a verdade, aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Porque a verdade, embora muitas vezes ela possa parecer dura e machuque, ela é a melhor pregação. Na verdade, ela é a única pregação. Há outras pregações que não são a verdade, elas não são a pregação do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Porque quando a gente vai pregar o Evangelho de Deus, o Reino de Deus, o próprio Senhor Jesus, quando ele pregava, ele ensinava a renunciar. Cada um renuncia a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho da verdade. Então, sempre vai causar desconforto. E é necessário que haja esse desconforto. Porque quando há esse desconforto no nosso coração, é porque algo não está de acordo com a palavra. Quando a palavra está causando desconforto, é a hora da gente examinar e ver o que em mim não está de acordo, me tornando incapaz de receber essa palavra. E aí você faz um autoexame e você então pode tratar daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você está sentindo, ou aquilo que está te levando a ficar desconfortável com a palavra de Deus. Porque quando Deus dá um mandamento, os mandamentos do Senhor são bons e são para nos levar à vida. A Bíblia diz que Deus coloca 2 caminhos diante de nós: bênção e maldição. Caminho de vida e caminho de morte. Mas o Senhor Deus disse: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então há o caminho da vida, há o caminho da morte, mas o Senhor quer que a gente escolha o caminho da vida. E qual que é o caminho da vida? Quando a gente vai ver pela palavra de Deus, está falando de obedecer a sua palavra, todos os mandamentos que Ele deu, aquilo que Ele manda pela sua palavra. Esse é o caminho de vida. Quando a gente começa a trilhar por esse caminho, a gente recebe bênçãos e a gente recebe vida. O contrário é o caminho da morte. Quando a gente começa a trilhar pelo caminho da morte, que é fazer aquilo que a palavra de Deus não diz, que é desobedecer a Deus, então a maldição vem sobre nós e, consequentemente, a morte lá na frente. Aquilo que o povo de Israel experimentou aqui, de Jerusalém, foi justamente as consequências desse caminho de morte que eles estavam trilhando. Chegou a ponto do povo, tamanho afastamento do Senhor, que muitos reis chegaram ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. E eles faziam abominações. Haviam prostitutos cultuais. Havia, assim, uma coisa terrível lá acontecendo naqueles dias. E por que chegou a esse ponto? Porque, como a palavra diz, aqueles homens, os profetas, que deviam estar falando a verdade para o povo, que deviam estar fazendo eles enxergarem a maldade, eles estavam amenizando, atenuando, dando corda para eles. E cada vez mais eles se afundando ainda mais no pecado e se afastando ainda mais de Deus. Então, quando a consequência veio, por eles estarem andando no caminho de morte, e a morte veio sobre eles, o Senhor fez questão de registrar aqui que os profetas, eles foram responsáveis ou irresponsáveis por não falarem a verdade ao povo, por falarem sentenças falsas, profecias falsas. Às vezes você está ali diante de alguém e aí você quer falar algo e da parte de Deus, mas acaba falando de si mesmo e acaba dando uma profecia para aquela pessoa que as coisas vão melhorar, que as coisas vão andar nos trilhos, vão se ajeitar, que ela vai ver bênçãos, que ela vai ver Deus transbordando da sua bênção, transformando. Mas você fala tudo isso e é a vontade de Deus para aquela pessoa. Mas a outra coisa que Deus mandou você falar, você não fala, que é: conserte o seu caminho,
arrepende-te. Arrepende-te do teu mau caminho. Escolhe o caminho da vida. Escolhe o caminho da bênção. Porque quando a gente deixa de falar isso, a pessoa simplesmente acha, então tá tudo bem. Eu vou receber as bênçãos, Deus vai me abençoar, Deus está comigo do jeito que eu tô. Do jeito que eu tô andando, do jeito que eu tô caminhando. Então vai ser dessa forma. E aí você leva essa pessoa à ruína, à perdição. Porque ela está trilhando o caminho da maldição, fazendo as coisas que Deus reprova. Ela está trilhando o caminho da maldição e da morte, mas você está falando para ela, não, vai vir bênção sobre a sua vida. Não, Deus vai te abençoar, Deus vai transformar, Deus vai derramar bênçãos. Enganando a pessoa, iludindo a pessoa. Mas que a gente não possa ser como esses profetas, que a gente não seja como esses profetas, que a gente seja como o profeta Jeremias, que está falando aqui. Que a gente seja como aquele profeta que vai falar a verdade. E a verdade é, como o Senhor Jesus, como o profeta João, como os profetas falavam, arrepende-te do teu mau caminho, abandona o teu mau caminho. Quando o Senhor Jesus ele começa a pregar, isso depois de João Batista, quando o João Batista começou a pregar o Evangelho, você vai ver eles falando, eis que o reino de Deus está vindo sobre vocês, então arrependam-se e crede no Evangelho. Arrependa-se, crede no Evangelho. E assim o Senhor Jesus também. O reino de Deus é chegado, arrependa-te e creia no Evangelho. Não é, o reino de Deus chegou sobre vocês, agora vocês vão receber todas as bênçãos, vão ser abençoados. É primeiro, arrependa-se. Quer receber? Quer ser abençoado? Quer andar com Deus? Ele mostra o caminho, ele ofereceu o caminho, é o caminho da vida, é o caminho de obedecer a palavra, é o caminho de fazer aquilo que Deus manda, é o caminho de se achegar a Deus, se aproximar ainda mais de Deus, porque ele diz, acheguem-se a mim e eu me achegarei para vós. É dessa maneira que Deus vai mudar a sua sorte. Como está escrito, eles não falaram a verdade para que o povo mudasse a sua sorte. Você só vai mudar a sua sorte, sua situação, da sua família, da sua vida, quando você andar na verdade. Quando você viver a verdade. Aí sim, você vai estar andando no caminho da bênção. Aí sim vão vir sobre você bênçãos. Aí sim você pode crer que todas as bênçãos vão vir sobre você, porque a palavra de Deus diz que em Cristo, todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Mas é em Cristo, é quando a gente está andando nele. E a Bíblia diz que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então quando a gente anda em Cristo, no caminho da verdade, a palavra de Deus, obedecendo, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, aí sim, nele, a gente tem todas as promessas de Deus, o sim e o amém. Todas as bênçãos do Senhor vão ser derramadas quando a gente está andando nesse caminho, o caminho da vida que Ele nos oferece. Como Ele diz, eis que eu ponho 2 caminhos diante de ti. Vida, bênção e maldição. Vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Que você possa escolher hoje a vida, se você ainda não escolheu. Se você já escolheu e você está iniciando essa caminhada com o Senhor, que você possa ser fortalecido na sua caminhada ainda mais. Receber de Deus a força para continuar na caminhada e perseverar. Que você possa receber ânimo, alegria no Espírito Santo, para que você possa seguir na sua caminhada, obedecendo tudo aquilo que a palavra de Deus diz para você. Tendo coragem para renunciar àquilo que te afasta de Deus, aquilo que te leva para o caminho da morte e da maldição. Se você ainda não escolheu esse caminho, que você possa escolher hoje. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor Jesus, olha, nós estamos aqui mais uma manhã, clamando ao Senhor para que o Senhor venha nos dar fortalecimento, com base na Tua palavra que o Senhor nos trouxe hoje.
Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para aquele que ainda não decidiu andar pelo caminho, aquele que ainda está em dúvida, que ele venha se purificar no Senhor, que ele venha receber do teu fortalecimento, da tua força. O Senhor venha abrir os olhos dele, que ele receba, Senhor, do teu chamado, meu Deus, no coração, no íntimo dele, que ele possa ouvir a tua voz e que ele decida, Senhor Jesus, seguir esse caminho, o caminho da vida que o Senhor está oferecendo, abandonar o caminho da maldição, abandonar o caminho da morte, aquilo que só tem levado ele de mal a pior, coisas ruins acontecendo sobre a vida dele, o Senhor mostrando, o Senhor livrando, assim como aconteceu nos dias desse povo que foi rebelde e que mesmo depois de tantas coisas que eles vinham passando, o Senhor permitindo, eles não se arrependeram e aí a sua situação foi piorando até que chegou a esse ponto de calamidade total, onde toda a cidade de Jerusalém foi destruída, até o templo do Senhor foi destruído. Meu Pai, mas que essa pessoa se arrependa a tempo, que essa pessoa decida o Senhor, pelo Senhor a tempo, antes da calamidade vir sobre a vida dela. Eu te peço em nome de Jesus, e aqueles que já estão caminhando na tua presença, fortalece. Eu sei, meu Deus, que não é algo fácil, mas o Senhor promete estar conosco. O Senhor disse que estaria conosco até o fim, todos os dias até o fim, nos concedendo força, nos dando ânimo, nos dando alegria. Então derrama agora da tua alegria sobre a vida dessa pessoa, do coração dela, o ânimo, meu Pai. Meu Deus, para que ela venha se satisfazer e ter prazer apenas no Senhor e não nas coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece, nas coisas que antes davam prazer a ela. Que elas venham conhecer o Senhor verdadeiramente, meu Deus, e que elas possam dizer assim como Paulo: eis que eu considerei tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que elas venham te conhecer a um nível tal em que elas venham considerar tudo, todas as outras coisas como perda. Porque o Senhor é mais importante. A tua presença é mais importante. A vida que o Senhor tem para nós aí é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa viver nessa terra. Abra o nosso entendimento para isso. Abra os nossos olhos para isso. Assim eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço para você que continuou até aqui e faço o convite para amanhã, hoje é quarta, amanhã vai ter o culto aqui na igreja, o culto de família, quinta-feira, às 7 horas da noite. Venha com a sua família, ou então venha você mesmo orar, buscar pela sua família, pela sua própria vida, e em especial pela sua família. É um dia em que a gente vai estar reunidos nesse propósito, buscando pela nossa família, orando, entregando a nossa família aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Continue caminhando na presença de Deus, continue caminhando no caminho da vida que Ele colocou à sua frente, à sua disposição. Eu tenho certeza que você vai encontrar a vida e todas as bênçãos do Senhor que Ele quer entregar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e seja muito abençoado o seu dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.